Existe um resultado muito importante na mecânica estatística de equilíbrio, que é base do início da nossa discussão de hoje, que é a chamada hipótese ergódica. A partir de agora, a gente vai começar a falar, então, sobre o que nós entendemos por um ensemble estatístico, que é um termo, é uma denominação que vai, como é que eu posso dizer, vai ocupar a nossa discussão nos próximos capítulos. Nós sempre estaremos mencionando um determinado tipo de ensemble. Nós vamos começar com um ensemble chamado ensemble microcanônico, depois nós teremos o ensemble canônico, o ensemble grão canônico e provavelmente o ensemble das pressões. Um ensemble nada mais é do que um conjunto. Como nós estamos mencionando, como nós estamos tentando construir uma mecânica estatística, a estatística está relacionada com que ponto exatamente? Com a realização de um determinado experimento. Então, se eu quero, por exemplo, retomar aquela discussão que a gente teve na aula passada sobre o gás ideal, um ensemble relativo a um gás ideal seria, na verdade, um conjunto de experimentos realizados em condições exatamente iguais, onde eu realizaria determinadas operações para que eu pudesse tirar as minhas conclusões, certo? Daí, então, é o seguinte, né? Ou eu tenho várias cópias idênticas do experimento, então, digamos que é um experimento lá da física experimental 1, como é, por exemplo, aquele experimento de você medir o momento de inércia de vários corpos que você coloca para rolar numa rampa. Vocês devem se lembrar disso lá da experimental 1. Ou qualquer experimento lá da física 1. Enfim, pode ser qualquer experimento. É como se nós tivéssemos, no final das contas, um grande laboratório aonde eu teria várias bancadas com aquele mesmo experimento. Então, eu realizaria o experimento na bancada 1, realizaria o experimento na bancada 2, na bancada 3, na bancada 4, sempre sob as mesmas condições. E após isso, o que eu teria? Bem, uma vez que você está realizando um experimento sob as mesmas condições, como é que você vai obter o seu conjunto de respostas? O seu conjunto de respostas ele é obtido por meio de uma média em cima dos resultados que você teve em cada réplica do seu experimento. Usualmente, não é isso que a gente faz. Usualmente, o que a gente faz no laboratório, como de experimental 1, é o seguinte: ao invés de você ter centenas de réplicas de um mesmo experimento, você repete o experimento na mesma bancada um grande número de vezes, tá certo? E nós esperamos que isso seja equivalente a repetir um experimento em várias montagens diferentes. De qualquer maneira, seja na primeira versão ou na segunda, ter réplicas do experimento ou repetir o mesmo experimento várias vezes, tudo isso designa para nós o que a gente chama de um ensemble. É um conjunto. Quando eu coloco, então, as denominações ensemble microcanônico, ensemble canônico, ensemble grão canônico, depois, mais tarde, ensemble das pressões, e a gente poderia pensar em outros tipos de ensemble, cada um desses ensembles representam experimentos realizados em determinadas condições. Então, a gente vai ver que o microcanônico é um experimento em que você imagina que a energia do seu conjunto de partículas total é fixa. O ensemble canônico é realizado com temperatura constante, os experimentos são realizados com temperatura constante. O grão canônico com temperaturas e potenciais químicos constantes. Depois, o ensemble das pressões, como o próprio nome diz, o experimento realizado com pressões constantes. Enfim, ainda que não seja exatamente isso, mas cada tipo de ensemble representa um conjunto de experimentos realizados sob uma determinada condição física. E aí a gente vai ver que, com cada um desses ensembles, a gente vai fazer um tipo de conexão diferente com a termodinâmica, que é o nosso objetivo nessa disciplina. Antes disso, entretanto, convém a gente mencionar o que nós estamos, o que eu mencionei inicialmente, de hipótese ergódica. O que vem a ser hipótese ergódica? É uma das hipóteses mais fundamentais da mecânica estatística de equilíbrio.
Quando eu dimensiono mecânica e estatística de equilíbrio, eu quero dizer uma mecânica estatística onde parâmetros como pressão e temperatura fazem sentido físico. Você consegue medir a temperatura, você consegue medir a pressão, elas têm valores bem definidos, tá certo? Existe a mecânica estatística de não equilíbrio, que é muito mais avançada, muito mais complexa, mas aí esses parâmetros já não fazem muito sentido mais. Sem você conseguir definir a noção de equilíbrio térmico, por exemplo, você não consegue estabelecer a noção de temperatura. A temperatura sempre tenta traduzir para nós o grau de agitação térmica de um conjunto de partículas. Quando você compara esse corpo, esse sistema de partículas, com um corpo de referência que, em geral, a gente chama de termômetro. A mesma coisa para o equilíbrio mecânico, como vocês devem ter aprendido lá em termodinâmica. O equilíbrio mecânico, ele exige naturalmente que haja equilíbrio de pressões entre dois sistemas físicos. Então, não é possível você ter equilíbrio mecânico se você não tenha pressões iguais nesses dois sistemas, tá certo? Mas esse é um ramo da mecânica estatística bem mais avançado e está, em geral, fora do nível da graduação, tá certo? Eu vou tentar contextualizar a hipótese ergódica utilizando um sistema que se assemelha ao do gás ideal clássico, como a gente discutiu na nossa última aula. Eu vou imaginar um sistema que tenha N partículas e, portanto, ele vai ter 6n graus de liberdade. O que eu quero dizer por graus de liberdade? Grau de liberdade está relacionado com o conjunto de variáveis que eu tenho para descrever o meu sistema físico. Imaginando que você vai tentar fazer essa descrição no espaço de fase, você tem, então, 3n coordenadas generalizadas, em geral coordenadas que se relacionam com a localização das partículas do seu sistema, e 3n coordenadas de momentos generalizados. A gente já viu na aula de quarta-feira que não é possível você ter uma descrição gráfica de um sistema no espaço de fase que tem um número muito grande de partículas. Porque aqui eu precisaria de um espaço 6n dimensional. Vamos imaginar que a gente pegue um corte desse seu espaço de fase, aonde eu pegue uma combinação de um determinado momento generalizado com uma determinada coordenada generalizada. Então, digamos que eu queira acompanhar a evolução do que acontece no espaço de fase para um conjunto de coordenadas P e Q. Então, dentre as minhas 3n coordenadas de momento e 3n coordenadas de posição, digamos que eu queira ou fazer uma simplificação, imaginar que meu sistema é bidimensional no espaço de fase, ou ainda pegar uma coordenada em particular, um momento P e uma coordenada Q. Na verdade, seria uma componente, né? Uma componente de momento P e uma componente de coordenada generalizada Q, tá certo? E digamos que em um determinado momento o seu sistema físico esteja nessa posição no espaço de fase. Então, isso aqui representaria para mim um possível estado no espaço de fase. A evolução temporal desse sistema representaria a evolução temporal dessa coordenada de momento e dessa coordenada de posição. Digamos, então, que você tenha uma evolução temporal como essa aqui. Então, isso aqui representaria como esse momento generalizado iria se relacionar ao longo do tempo com essa coordenada generalizada. A gente pode associar a cada vizinhança de cada ponto no espaço de fase uma densidade de estados, uma concentração de estados no espaço de fase. Então, eu vou chamar de ρ a minha densidade de estados e esse ρ ele vai ser uma função de quem? Ele vai ser uma função da coordenada Q
da coordenada P e da coordenada T. Ou seja, é uma densidade que pode evoluir com o tempo. Ela pode ser variável com o tempo. Em outras palavras, você pode, ao longo do tempo, ter mais ou menos estados possíveis para o seu sistema concentrados ao longo de cada ponto nessa trajetória. Então, à medida em que o seu sistema físico evolui, né, à medida que o movimento das suas partículas acontecem, o que você pode ter regiões no espaço de fase que são mais ou menos prováveis. Então, você vai ter mais ou menos pontos no espaço de fase concentrados em torno daquela determinada região. Ora, como é que você vai caracterizar essa evolução temporal? A dinâmica de um sistema no espaço de fase, ela é governada por leis lá da mecânica clássica. Quais são essas leis? Uma vez que você está trabalhando no chamado espaço de fase, essa dinâmica ela é governada pelas chamadas equações de Hamilton do movimento. Ora, recordando lá da mecânica clássica 2, a forma das nossas equações de Hamilton, as equações de Hamilton são as seguintes. A derivada parcial da sua hamiltoniana, dependente de Q e P, em relação ao momento generalizado, ou seja, a derivada do H em relação a P, ela é igual à variação da derivada do momento, da coordenada generalizada em relação ao tempo. Uma derivada de uma coordenada em relação ao tempo é uma velocidade. Então, o ΔH, ΔP é o Q ponto. É uma velocidade generalizada associada a essa coordenada P. Um exemplo bem bobo para a gente comprovar que isso realmente é verdade. Vamos tomar o caso simples e bobo da partícula livre. Uma partícula que não interage absolutamente com ninguém. Hamiltoniano de uma partícula livre é simplesmente a sua energia cinética, que é P ao quadrado sobre 2m. Se eu tomar a derivada parcial do H em relação ao momento P, isso aqui vai me dar o quê? 2m é constante, daria a derivada de P ao quadrado em relação a P, que é 2P. 2P dividido por 2m. Então, o ΔH, ΔP é igual a P sobre M. P sobre M é igual a quê? Se você tem uma partícula livre, isso aqui representa exatamente a velocidade que a partícula vai possuir, porque o momento é a massa vezes a velocidade que a partícula possui, o Q ponto. Então, P sobre M é, de fato, igual a Q ponto, tá certo? Mas isso aqui é um exemplo muito bobo, até certo ponto ingênuo, mas é só para recordar que essa equação realmente funciona e ela lhe dá, associada a cada momento, uma velocidade correspondente. Mas não é exatamente uma velocidade de translação, pode ser uma velocidade angular, enfim, né? Alguma coisa que discrimina como essa coordenada Q vai variar com o tempo. Pode ser velocidade de translação, pode ser velocidade angular, ou qualquer outra velocidade que mostre como é que a sua coordenada varia com o tempo. Da mesma maneira, você tem uma outra equação, essa aqui seria a minha equação de Hamilton, que eu vou chamar de equação 1, e eu tenho uma outra equação de Hamilton, que é a derivada do H em relação a Q. A derivada parcial do H em relação à coordenada Q, ela é igual a menos P ponto. Menos a derivada do meu momento generalizada em relação ao tempo. Ou menos derivada de P em relação a T. Observem que, se você pensar do ponto de vista da segunda lei de Newton, derivada de um momento em relação ao tempo, principalmente se for o momento de um sistema de partículas, isso aqui está relacionado com uma força. Só que nós não sabemos exatamente que momento é esse, se é um momento linear
pode ser, por exemplo, um momento angular. Então, nesse caso, a força associada a esse momento não é necessariamente uma força, pode ser um torque. É aquilo que a gente vai, de uma certa maneira, chamar de força generalizada. Tá certo? Então, pode ser força, pode ser torque, enfim. Ok? Essas, então, são as nossas duas equações de Hamilton do movimento. Onde nós estamos imaginando que essa hamiltoniana é uma função de Q, P e T. Normalmente é o que nós imaginamos para a hamiltoniana. Lembrando que, para você identificar a hamiltoniana como a energia do seu sistema, ela não pode ser explicitamente dependente do tempo. Caso ela seja explicitamente dependente do tempo, você pode construir uma hamiltoniana, mas não é possível mais ter essa identificação da hamiltoniana com a energia. Tá certo? Bom, o que a gente pode falar a respeito da solução das equações de Hamilton? A solução das equações de Hamilton é que vão me permitir construir um espaço de fase no final das contas. Existe um aspecto a respeito dessas soluções, que essas soluções elas são únicas, elas são unívocas. Então, se você tem um determinado conjunto de condições iniciais, ou seja, um certo valor inicial para o momento generalizado e para a sua coordenada generalizada, só existe uma maneira possível de você evoluir o seu sistema. Não existe mais de uma maneira associada ao mesmo conjunto de condições iniciais. Então, a evolução no espaço de fase ela é única. E trajetórias a partir dessa condição inicial, elas nunca vão se interceptar. O que nós estamos querendo dizer com isso? A gente quer dizer isso aqui. Digamos que eu queira traçar uma determinada trajetória no espaço de fase. A partir de um determinado ponto no espaço de fase. Então, digamos que esse ponto aqui representa para mim uma certa condição inicial do meu sistema físico. Então, aqui eu teria uma coordenada inicial generalizada, Q0, e um momento generalizado, P0. Na primeira figura, eu tinha colocado uma trajetória aqui. A partir da condição inicial, ela evolui e a trajetória não se intercepta novamente. Afirmar que uma trajetória no espaço de fase não se intercepta, a partir de uma certa condição inicial, significa isso aqui. Ó. Nós estamos vedando a possibilidade de que uma situação como essa aqui possa acontecer. A trajetória no espaço de fase, ela nunca vai admitir para uma determinada condição inicial um laço como esse aqui. Porque o que significa um laço como esse aqui? Essa intercepção da trajetória por um pedaço dela própria. Significa que se o seu sistema físico atinge esse ponto no espaço de fase, ou seja, se ele atinge esse momento Q e esse momento P, a partir desse ponto aqui, você teria duas possibilidades de evolução para o seu sistema. A partir do momento que a partícula atinge esse ponto, ou ela poderia seguir essa trajetória curva aqui embaixo, ou ela poderia evoluir por meio da trajetória de cima. É isso que a gente está querendo dizer que a gente vai evitar. Afirmar, então, que a trajetória é única significa que interceptações como essas aqui nunca vão acontecer. Tá certo? Isso significa que a evolução da densidade de estados, da concentração de estados no espaço de fase, ela também é única. Ela não vai sofrer interceptações
dessa natureza. E é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer tentar entender como que vai ser a evolução temporal da densidade de estados no espaço de fase. Como é a concentração de estados, como que a concentração de estados no espaço de fase evolui com o tempo. Apesar da discussão ser um pouco abstrata, a gente vai ver que ela é uma discussão importante para entender vários aspectos do que vem pela frente na mecânica estatística. Então, como há concentração, como que a minha densidade de estados o meu ρ de Q, P e T evolui com o tempo. A gente vai ver que o conhecimento da evolução temporal dessa densidade tem relação, portanto, com isso que eu chamei lá no início de hipótese ergódica. A hipótese ergódica está relacionada com a evolução temporal da densidade de estados no espaço de fase, como a gente vai possuir, tá certo? Olha só, uma vez que nós estamos interessados em lidar com uma densidade, essa densidade mede para mim uma concentração de estados, então isso significa mais ou menos o seguinte. Digamos que aqui eu tenha um retrato desse meu espaço de fase, com uma coordenada Q, uma coordenada P, e um determinado ponto no espaço de fase. Esse ponto, se eu imaginar que isso aqui é um ponto tão pequeno quanto eu quiser, ele é, na verdade, apenas um estado. Então, isso é um estado associado a uma determinada coordenada generalizada aqui e a um determinado momento generalizado P. A densidade não pode se referir a esse estado em particular, porque aqui eu tenho apenas um estado. Então, na verdade, como nós estamos falando em densidade, nós estamos querendo dizer a respeito de uma certa concentração de estados em torno de um determinado ponto. Então, digamos que eu tenho uma célula no meu espaço de fase em torno desse ponto. Essa célula, ela tem uma certa largura dq e uma altura dp. Agora sim eu tenho uma região no espaço de fase em torno da qual eu consigo medir um certo número de estados. Claro que nós não devemos perder de vista que nós estamos trabalhando, a nossa tentativa é discutir um espaço de fase que seja 6n dimensional. Então, um determinado estado teria 3n coordenadas de posição, 3n coordenadas de momento. Pensar num gás ideal, por exemplo, e num estado no espaço de fase, significaria mais ou menos o seguinte: você olha para o seu gás ideal, tira uma foto do seu gás ideal. Aquela foto é um instantâneo. Ela representa para você, ela vai mostrar para você a posição de cada molécula do seu gás naquele instante, e se você tiver condições de medir, o momento, portanto, a velocidade de cada molécula do seu gás. Aquilo ali é um estado, então. Como você tem N partículas no gás, para localizar a partícula exatamente, eu preciso de 3 coordenadas, sendo N partículas, 3N coordenadas. Uma vez que você tem 3 coordenadas de posição, tem 3 coordenadas de momento, certo? Totalizando, então, 6N coordenadas. A região no espaço de fase, então, deveria, no final das contas, ser uma região multidimensional. Como é difícil, não é possível, na verdade, a gente fazer essa descrição, eu estou pegando uma espécie de um recorte do meu espaço de fase associado a um determinado par de coordenadas. Aí eu encontrei aqui um determinado ponto, um estado, tá certo? Mas aqui, na verdade, eu deveria imaginar que ao invés de um momento, eu tenho 3N momentos,
E ao invés de uma coordenada de posição, eu tenho 3n coordenadas de posição, tá certo? Então é uma célula que não é uma célula multidimensional, aliás, não é uma célula bidimensional. A rigor, a gente deveria tentar abstrair e pensar numa célula multidimensional, uma célula 6n dimensional, tá certo? E aí você teria a noção de um hipervolume. Não é um volume em 3 dimensões. É um volume no espaço de fase com 3n coordenadas de momento e 3n coordenadas de posição. Nós não temos condição de fazer isso, pelo menos do ponto de vista gráfico, né? Conceitualmente, sim, né? Algebricamente seria possível. Mas ainda assim, por simplicidade, eu vou imaginar um espaço de fase com apenas 2 eixos. E aí, essa área aqui dentro, que deveria ser pensada como um hipervolume em 6n dimensões, essa área está relacionada com um determinado número de estados. Eu teria uma concentração de estados, que é a minha densidade no espaço de fase, que, de certa maneira, estaria relacionada com o número de estados dentro daquela área dividido pela área ocupada no espaço de fase. Esse número de estados eu vou chamar genericamente de nzinho de Q, T e eventualmente T. E isso aqui vai ser igual a quê? Ao valor da densidade, ρ de Q, T e T, multiplicado pelo volume no espaço de fase. O volume, nesse nosso caso, bidimensional, ele é simplesmente uma área. Então, esse volume bidimensional, vamos colocar dessa forma, seria o produto das duas dimensões dessa célula no espaço de fase. O dq multiplicado pelo dt. Então, essa quantidade, ela representa para mim o número de estados acessíveis com coordenadas que ficam entre Q e Q mais dq, se você pensar na coordenada generalizada, e P, que no caso já é um momento, e P mais dt. Tá certo? É isso que a gente tem, então. O que nós estamos tentando construir? Eu quero tentar obter a derivada da densidade de estados em relação ao tempo. É isso que me interessa. A dinâmica da evolução da densidade com o tempo. Será que essa densidade pode mudar com o passar do tempo? Pensem bem. Se você fizer um análogo, se você fizer uma analogia com a lei de Gauss do eletromagnetismo, o que me diz a lei de Gauss? Você pode escrever a lei de Gauss lá do eletromagnetismo em duas formas. A integral da componente normal do campo elétrico é igual à carga dentro de uma gaussiana dividida por ε0. Se você aplicar o teorema de Gauss ou teorema de Green nessa relação, você pode escrever a lei de Gauss na forma diferencial. Você teria, então, que o divergente do seu campo elétrico é igual à densidade de cargas volumétrica, que é o ρ, dividido por ε0. Essa situação aqui, ela é estática. Estática no sentido de que a densidade de cargas lá no eletromagnetismo ela é suposta a ser variável com o tempo. Aliás, constante com o tempo. Isso é o que a gente assume na lei de Gauss. Mas a gente assume isso na lei de Gauss lá na física 3. Lá na física 3, a gente não imagina que o campo possa ser variável com o tempo e que a densidade de carga numa situação eletrostática possa ser variável com o tempo. Mas quem disse que a lei de Gauss só vale nas situações estáticas? Ela também vale nas situações em que a densidade de carga pode variar com o tempo. E aí é possível você mostrar
a partir da própria lei de Gauss, você chega numa outra equação que, na verdade, é a equação da continuidade do eletromagnetismo. Você consegue mostrar o seguinte: a partir da equação da lei de Gauss, você mostra que o divergente da densidade de corrente elétrica está relacionado com menos a derivada da densidade de carga elétrica em relação ao tempo. Em outras palavras, ao afirmar que a densidade de carga no eletromagnetismo pode variar com o tempo dentro de um certo volume, automaticamente você tem que pensar na existência de uma corrente. Variar a concentração de carga elétrica dentro de um volume significa que ou tem carga elétrica saindo daquele volume, ou tem carga elétrica entrando naquele volume. Em outras palavras, tem uma corrente. Daí você tem o divergente de uma densidade de corrente. Eu estou fazendo essa analogia com o eletromagnetismo porque, se nós queremos entender como é o comportamento da densidade de estados com o tempo no espaço de fase, admitir a possibilidade de que o ρ seja variável com o tempo, e então que a concentração de estados possa variar com o tempo, quer dizer mais ou menos o seguinte: se você vai fazer a concentração de estados nessa região diminuir com o tempo, muito provavelmente ela irá aumentar em outro lugar. Porque se isso não acontecer, você vai estar destruindo estados possíveis do seu sistema. Então, de uma certa maneira, você tem uma quantidade de estados que podem ser acessíveis que é constante com o tempo. Só que em determinados instantes, alguns vão ser mais prováveis, outros menos prováveis. Com o passar do tempo, a densidade de estados pode mudar de lugar. E aí você tem o seguinte: o que você tem? Você tem que a diminuição da concentração de estados em algum lugar tem que ser compensada por um aumento da concentração de estados num outro lugar no espaço de fase. De maneira bem parecida com o que está acontecendo na equação de continuidade do eletromagnetismo ou na equação de continuidade da mecânica quântica. Na verdade, toda a equação de continuidade ela tem esse significado, né? Ela diz para você o seguinte: ela diz que caso haja uma densidade, uma variação de uma densidade com o tempo, automaticamente você precisa ter uma espécie de uma corrente associada. Na mecânica dos fluidos você tem algo parecido. Se a densidade de um fluido varia com o tempo no interior de um volume, é sinal de que está escapando fluido daquele volume. Ou seja, tem uma corrente de fluido dali de dentro. Aqui a gente vai, de certa maneira, dizer que vai existir uma corrente de estados. Nosso objetivo, então, a partir de agora, é tentar mostrar como será a variação da densidade de estados com relação ao tempo. Então, vamos lá. A minha densidade de estados, nós já vimos, ela é uma função do valor das coordenadas generalizadas, do momento generalizado e do tempo. Se eu quero calcular a derivada de ρ em relação ao tempo, eu tenho que levar em conta do que o ρ depende. ρ é uma função de 3 variáveis. Então, para eu calcular essa derivada em relação ao tempo, eu precisaria aplicar a regra da cadeia. Eu tenho a derivada de ρ em relação a Q, que é a primeira variável da qual o ρ depende, vezes a derivada de Q em relação a T. Derivada de Q em relação a T é o Q ponto. Mas o ρ também depende do conjunto de momentos generalizados. Depende do P. Então, a derivada de ρ em relação a T também vai ter uma parcela, que é a derivada de ρ em relação a P, e aí usando a regra da cadeia e imaginando que o P só depende do tempo, derivada de P em relação ao próprio tempo T. Isso aqui vai ser igual a T ponto. Mas a derivada de ρ explícita em relação ao tempo, vezes a derivada do tempo em relação ao tempo, mas derivada do tempo em relação ao tempo é igual a 1. Então, isso aqui me dá derivada de ρ em relação a Q, vezes
Q ponto, mais a derivada de ρ em relação a P vezes P ponto, mais a derivada de ρ em relação a T, e o ΔT vale 1. Ocorre que o Q ponto e o P ponto, eles podem ser dados por meio das equações de Hamilton do movimento. O Q ponto, eu relembrei agora há pouco, é a derivada da Hamiltoniana em relação ao momento P. E o P ponto é menos a derivada da Hamiltoniana em relação ao momento Q. Isso aqui é igual a Q, então. Derivada da densidade de estados em relação a Q, vezes a derivada da Hamiltoniana em relação ao momento, mais derivada de ρ em relação a P, menos, né, já aproveitando o sinal negativo da equação de Hamilton, a derivada do H em relação a Q, mais del ρ, del T. Eu não sei se vocês vão se lembrar, se vocês viram isso lá em Clássica 2. Eu acho que a Tabata talvez tenha visto, mas comigo, que eu acho que ela foi minha aluna. Mas eu confesso que eu não sei, sinceramente. O Marcelo e o Rafael, eu não tenho certeza se viram. Essa quantidade que envolve esse conjunto de derivadas parciais recebe um nome especial. Como é muito comum a gente encontrar isso na mecânica, na verdade, toda vez que você quer calcular a evolução temporal de uma variável física no formalismo hamiltoniano, você sempre vai chegar nessa combinação de derivadas parciais aqui. Trocando o ρ pela outra variável que você queira. Pode ser uma energia cinética, um momento, enfim. Aquilo que você quiser calcular a evolução temporal. Essa quantidade entre colchetes, ela recebe um nome especial. Ela recebe o nome de colchete de Poisson. Isso aqui é igual ao colchete de Poisson da sua densidade de estados, que é o cara do qual você quer calcular a evolução temporal, com a sua hamiltoniana. Então, esse ρh aqui, ele recebe o nome especial de colchetes. Ou ainda, parênteses de Poisson. É uma denominação, é um nome, simplesmente. Como eu mencionei, essa quantidade sempre vai aparecer na mecânica, dentro do formalismo hamiltoniano, se você quiser encontrar a variação temporal de qualquer grandeza física no seu formalismo hamiltoniano. Se você tem uma variável física, x, que dependa de Q, P e T, provavelmente, se você deseja calcular a evolução temporal dessa coordenada, você sempre vai ter esse resultado aqui. Você sempre vai fazer uma conta como essa que a gente fez aqui, e ao usar as equações de Hamilton do movimento, você vai chegar em derivada parcial de x em relação a Q vezes del H, del P, menos derivada de ρ em relação a P. Aliás, aqui está até... Não, tá certo. Menos a derivada de ρ em relação a P vezes del H del Q mais... Aliás, não é ρ não, né? Aqui é x. Mais a derivada explícita de x em relação ao tempo. E aí, de novo, essa quantidade que envolve esses produtos de derivadas parciais é um símbolo que na mecânica recebe o nome de parêntese de Poisson, de colchete de Poisson. Isso aqui é igual a x com h, o parêntese de Poisson de x com h, mais
del X, del T. Ô, Marcelo e Rafael, vocês chegaram a ver isso lá em Clássica 2? Ô, Edson, o pior é que essa relação não me é estranha, mas eu tô achando que não foi em Clássica 2 que eu vi. Eu digo mesmo, porque isso aí lembra alguma coisa familiar, mas em mecânica a gente não viu, não. Claro que lembra uma coisa muito familiar. Só que essa transição da mecânica clássica para a física quântica, ela nem sempre é feita a contento na graduação. Mas se vocês se lembrarem lá da mecânica quântica, eu não sei se vocês estão fazendo os cursos de quântica do Juan agora nesse período emergencial, na verdade isso aqui lembra muito o comutador entre duas variáveis, entre dois operadores na mecânica quântica. Você meio que troca o parêntese de Poisson da mecânica clássica pelo comutador da mecânica quântica. Lá da quântica vocês devem se lembrar. Comutador de dois operadores A e B é igual a vezes B menos B vezes A, algo assim. Lembram disso? Sem dúvidas. Olha, talvez eu não lembro de ter visto ainda, ou talvez a gente não viu ainda, não sei o Marcelo. Então, acho que em Quântica a gente não viu ainda. O Juan fez aquela coisa de dividir os cursos e tal, então a gente ainda não terminou a Quântica 1, então acho que disso aí eu não me lembro, não. Talvez eu tenha visto em outro lugar ainda. Tá. Vocês estão vendo o que em Quântica 1 no momento? É só uma curiosidade mesmo. Tá no oscilador, acabou, né? O oscilador harmônico unidimensional. Então ele não deve ter começado ainda o formalismo de operadores, não. Ou Eu já? acredito que não. A gente até passou já por operadores, mas não dessa maneira aí. Entendi. Mas eu acho que tem mais coisas aí de operadores. Tá. Com certeza vocês vão ouvir falar disso em breve. Seja agora nesse período remoto ou ainda no próximo período remoto. É bem provável que vocês ouçam isso ainda. É que às vezes fica parecendo que o tal do comutador ele brota do nada na mecânica quântica. O comutador ele tem um significado extremamente importante na mecânica quântica, que o Juan vai explorar isso muito bem com vocês, não tenho dúvida. O comutador ele está relacionado com o seguinte. Aqui um comentário que não tem nada a ver com a questão com a nossa questão central de mecânica estatística, mas eu acho que vale a pena mencionar. Existe um problema central na mecânica quântica, que é a maneira como você vai realizar as suas medições físicas. O problema central é o seguinte. Você, quando vai fazer uma medição em mecânica quântica, existe um conflito que acontece entre o aparato de medida e o sistema no qual você vai realizar uma medição. Se você quer fazer, como vocês, por exemplo, trabalham muito com sistemas magnéticos, a Tabata, por sua vez, trabalhou muito com coisas de física de partículas, essas coisas, vocês sempre estarão trabalhando com coisas de natureza microscópica. Seja uma amostra magnética da qual você quer levantar a curva de magnetização, a entropia de magnetização, enfim, né? Ou, no caso da Tabata, aquelas coisas que você aprendeu lá com a Maria Aline, com o Marroquim, sempre são coisas de natureza microscópica e, às vezes, até menor do que isso. Ocorre o seguinte. O seu sistema que vai ser medido, o seu sistema microscópico, ele não é regido pelas leis da mecânica clássica. Ele é regido pelas leis da mecânica quântica. Mas e o aparato? E o equipamento de medição? O equipamento de medição, por ele ser macroscópico, ele obedece leis clássicas. Ele pode ter componentes internos que operam de acordo com leis da mecânica quântica. Chips, por exemplo. Isso é verdade. Sensores. Mas a resposta que o aparelho te dá, no final das contas, é uma resposta onde o funcionamento do equipamento como um todo foi regido pela mecânica clássica. Pega um amperímetro, por exemplo, um voltímetro. A resposta que o amperímetro e o voltímetro te dá
mesmo que seja ele um amperímetro digital, um voltímetro digital, ela é uma resposta clássica. É uma resposta que está te dando uma corrente conforme previsto pelo eletromagnetismo clássico. Como é que você concilia isso, então? Como é que você concilia um equipamento que é clássico com um sistema de medida que é quântico? Um microscópio, por exemplo. Um microscópio, digamos que você tenha um microscópio para você muito potente, um microscópio de raios gama, uma frequência muito elevada. Quanto maior é a frequência da radiação, maior é a profundidade de penetração que aquela radiação possui. Então, digamos, em tese, você consegue ter uma nitidez, uma resolução maior naquilo que você quer enxergar no mundo microscópico. Aí você faz o seguinte. Digamos que você queira enxergar um fóton. Ora, para você enxergar alguma coisa, você precisa de uma coisa substancial. Aliás, enxergar um fóton não, minto. Digamos que você queira enxergar um elétron. Para você poder enxergar alguma coisa, e aí isso é válido tanto na física clássica quanto na física quântica. Para enxergar alguma coisa, você precisa de uma coisa, um ente físico, que sem ele você não enxerga. Você precisa de luz. Você precisa iluminar aquele objeto para você poder enxergá-lo. Ora, quanticamente, a luz é formada por fótons. Então, para você poder enxergar o seu elétron, você tem que fazer o seguinte. Você tem que bombardear o seu elétron, tem que fazer com que um fóton, um feixe de fótons, incida em cima do seu elétron, para que você consiga visualizar esse elétron. Digamos que o seu elétron esteja aqui. Aí o seu telescópio está aqui. Aí você está olhando aqui com o seu olho, certo? O seu telescópio está aqui, você vai e dispara um fóton. Enxergar o elétron significa você saber aonde o elétron está. Aí, na hora em que você incide um fóton em cima desse seu elétron, você vai ter uma colisão. Uma colisão do fóton com o elétron. O que vai acontecer? Pela relatividade, a transmissão da informação da posição do elétron para o seu olho, ela não é instantânea. Porque se ela fosse instantânea, fatalmente você teria uma velocidade de propagação dessa informação infinita. Então, o elétron ele vai ter a sua posição perturbada pelo seu equipamento de medida. A interação do equipamento de medida clássico, mesmo com um objeto quântico como um fóton, em cima do seu elétron, perturba a posição do elétron nessa colisão. Você não vai enxergar o elétron nessa posição, então. Talvez você nem enxergue. O fato é que você vai ter, talvez, digamos, o fóton vindo para cá, o elétron vindo para cá, após essa colisão. Então você não consegue medir exatamente a posição do fóton com a posição do elétron, perdão, com nenhum aparato de medida que você imaginar. Não dá para enxergar exatamente aonde ele se encontra. Mas mais do que isso, você não consegue propor um experimento. Aí talvez é uma coisa que vocês já tenham visto lá no curso de estrutura da matéria. Você não consegue medir simultaneamente a posição do elétron e a velocidade do elétron. Daí você não consegue medir o momento do elétron. Digamos que nós tivéssemos um sistema físico muito simplesinho, onde o seu elétron pudesse se movimentar por meio de um movimento retilíneo uniformemente variável. Então, a posição do elétron em função do tempo seria posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o quadrado do tempo.
Olhem como é que o negócio é muito sutil, principalmente do ponto de vista conceitual. Se eu estou falando que não é possível medir um experimento, propor um experimento em que eu meça a posição e a velocidade simultaneamente, então eu não conheço x0 e eu não conheço v0. Dá para propor experimento em que eu consigo medir o x0. Aí eu meço o x0 com toda a perfeição possível. Todo experimento que eu proponho, em que eu meço o x0 exatamente, me faz perder toda a informação sobre a velocidade inicial ou sobre o momento inicial. Mas isso não é só para o instante zero, não. Vale para qualquer instante de tempo. Mediu perfeitamente a posição, você perde o total controle sobre a informação no momento. Mediu com precisão perfeita o momento, você perde toda a informação sobre o momento, sobre a posição da partícula. Perde tudo. E isso está relacionado com o que vocês vão ver lá na mecânica quântica, que é o chamado comutador. Se você vai calcular o comutador da posição com o momento, esse comutador ele dá I vezes H barra. Ele é diferente de zero. O que significa um comutador dar diferente de zero? Significa duas coisas. Não dá para você propor um experimento em que você consegue medir essa variável e essa variável aqui com a precisão que você quiser. Essa é a primeira implicação. E a segunda implicação é a seguinte. Como o comutador é igual a x vezes p menos p vezes x, e isso não dá zero, do ponto de vista experimental, isso significa o seguinte. Se você mede a posição e o momento, nesta ordem, mede primeiro a posição e depois o momento, você não tem o mesmo resultado que medir primeiro o momento e depois a posição. Porque o resultado dessa sequência de operações, ele está dando diferente de zero. Quando o comutador dá zero, então você tem A vezes B menos B vezes A igual a zero. Isso é um indicativo de que a ordem em que os experimentos é realizada não interfere. Você pode propor um experimento em que primeiro eu meço a grandeza A, depois eu meço a grandeza B. Ou eu posso medir primeiro o B e depois o A. O resultado é o mesmo. Uma medida não interfere na outra. Mas aqui, ao afirmar que XP menos PX não dá zero, significa que a medida da posição interfere na medida do momento, ou a medida do momento interfere na medida da posição. Que é mais ou menos o que acontece nesse meu microscópio hipotético aqui, o microscópio de raios gama. Você vai tentar medir a posição, você interfere no momento. Por que você interfere no momento? Digamos que você consiga aprisionar o elétron nessa região aqui por meio de um campo elétrico. Quando você incide o fóton em cima dele, a colisão do fóton com o elétron vai fazer com que o elétron seja perturbado. Ele estava inicialmente aprisionado, preso, ele estava inicialmente em repouso. Após a colisão, ele se movimentou para cá. Você perdeu o controle no momento, então. Certo? Então, a medida da posição interferiu no momento. Isso está relacionado com o comutador não dá zero. O comutador ele ser diferente de zero. Tá certo? Quando dá zero, a ordem das duas operações pode ser feita do modo como você achar mais conveniente, do modo como o seu experimento for mais conveniente de ser realizado. Mas é muito interessante pelo seguinte, às vezes fica parecendo que o comutador ele pinta do nada na mecânica quântica. Ele não pinta do nada, não. Ele tem uma conexão muito forte com o princípio de incerteza de Heisenberg. A incerteza na grandeza A, multiplicada pela incerteza na grandeza B, ser maior ou igual a IH barra. Que é o que acontece com a incerteza na posição vezes a incerteza no momento. Ela tem que ser maior ou igual a IH barra. Um indicativo de que, se você aumenta a precisão na grandeza A, você perde precisão na grandeza B.
Se você aumenta a precisão na grandeza B, você perde precisão na grandeza A, porque esse limite aqui nunca pode ser inferiorizado. Sempre vai dar algo maior ou igual a I vezes H bar. Tá certo? Se der zero, se o produto das duas incertezas der zero, então você tem duas grandezas que comutam. Tá certo? Então você pode propor um experimento em que você mede as duas grandezas com a precisão que você bem entender. Precisão do ponto de vista experimental mesmo, de melhorar a precisão instrumental e experimental. E aí, só para finalizar, só mais um comentário, né? Essa é a equação de evolução temporal que você tem na mecânica clássica. Então, na mecânica clássica, a evolução temporal de qualquer grandeza ela pode ser escrita dessa forma. A derivada temporal dessa grandeza em relação ao tempo, ela é igual ao colchete de Poisson dessa grandeza com a hamiltoniana, mais a dependência explícita dessa hamiltoniana, dessa variável, em relação ao tempo. Seguramente, se não viram, verão em breve. Já na mecânica quântica, a equação de movimento lembra muito a equação de movimento da mecânica clássica, do formalismo hamiltoniano. A evolução temporal é dada por essa relação aqui. A derivada da grandeza x em relação ao tempo, ela é dada pelo comutador de x com h mais a derivada explícita de x em relação ao tempo. E aí acontece algo muito interessante. Imagina que o x é independente do tempo, ele não tem dependência explícita com o tempo. Se isso acontecer, a derivada parcial da grandeza x em relação ao tempo vai ser igual a zero. Então, a dinâmica da sua grandeza no mundo quântico, a dinâmica temporal da sua grandeza, ela seria dada unicamente pelo comutador de x com h. E aí, veja que coisa interessante. Se por acaso o comutador de x com h for igual a zero, em outras palavras, se a ordem em que as medições da sua grandeza e da hamiltoniana forem independentes, x vezes h menos h vezes x for zero, então tanto faz a ordem que você vai realizar a medida, isso significa que a derivada temporal da sua grandeza é igual a zero. Em outras palavras, essa sua grandeza x, ela é uma constante do movimento. Então vocês vão cansar de ouvir falar isso em mecânica quântica, mas vão cansar de ouvir falar. Talvez nem tanto na graduação, mas na pós-graduação eu não tenho a menor dúvida. Isso aqui vai ser assumido que vocês saibam de trás para frente e frente para trás. Quando uma grandeza física é uma constante do movimento no mundo quântico, é quando ela comuta com a hamiltoniana. Isso em decorrência de quê? Da maneira como você escreve a equação de movimento, a evolução temporal de uma grandeza física na mecânica quântica, tá certo? Ela é dependente do comutador. Já na mecânica clássica é dependente dessa quantidade que a gente chama de colchete de Poisson. Tá certo? Pois não. No frigir dos ovos aí, esse comutador, essa parêntese aí de Poisson, ele está tentando conectar, então, esse mundo clássico com o quântico, vamos dizer assim, entre aspas. Na verdade, não é que ele está tentando conectar o mundo clássico com o mundo quântico, não. O comutador, ele é inerentemente quântico. E o colchete de Poisson é clássico. Entendeu? Ah, entendi. O colchete de Poisson é puramente clássico. Entendeu? Então, naquele momento em que eu estou voltando ao meu problema de mecânica estatística, antes dessa viajada que eu dei, voltando ao problema da mecânica estatística, onde eu falava a respeito da evolução temporal da minha densidade de estados, nós estamos pensando aqui na densidade de estados de um sistema clássico de partículas. Então, eu não preciso pensar nesse momento em algo quântico, não.
Mas é porque eu sempre gosto de fazer essa ponte, porque a transição, a nossa transição na graduação da mecânica clássica para a mecânica quântica, ela nem sempre é muito bem feita. Até porque é muito comum a gente começar a fazer mecânica quântica e, ao mesmo tempo, tá fazendo clássica 1 ou tá fazendo clássica 2. Entendeu? E essa transição, ela passa muito pelas equações de evolução temporal, como essa que eu coloquei aqui, entendeu? Só que é possível mostrar isso, eu não estou mostrando na mecânica, no caso quântico, porque o nosso curso não é de mecânica quântica, mas é possível mostrar o seguinte, no caso clássico, isso eu cheguei a mostrar, né, a evolução temporal da sua grandeza, aqui no caso a minha densidade, depende dessa combinação de derivadas relacionadas com a hamiltoniana, que a gente chama de colchete de Poisson. Quando você vai para o mundo clássico, mundo quântico, aliás, não é o colchete de Poisson que te dá a evolução temporal, não. Na verdade, é o comutador da sua grandeza com o hamiltoniano. Tá certo? E aí, esse comutador ele não tem nada a ver com o colchete de Poisson. Ele lembra o que é feito no colchete de Poisson na mecânica clássica. Mas ele não tem esse conjunto de derivadas temporais que define o meu colchete de Poisson, Rafael. Ah, não, entendi. Eu dei uma viajada aqui. E para essa situação onde você tem um computador sendo igual a zero, existe uma situação física, real, que isso aconteça? Existe. Por exemplo, tem muitas coisas que não comutam em mecânica quântica. Muitas coisas mesmo. Como, por exemplo, momento e posição. Mas o que não comuta na mecânica quântica? Você não consegue medir ao mesmo tempo, com a precisão que você queira, a posição x e o momento px. Ou seja, um momento e uma coordenada ao longo daquele mesmo eixo, no caso o eixo horizontal, dá um comutador que dá IH barra. Mas se você quiser medir, por exemplo, o x e o PY, você consegue montar experimento para isso. Você consegue medir a coordenada x e uma componente de momento numa direção independente, que é a direção na vertical. Dá para montar um experimento no qual você consegue medir as duas grandezas simultaneamente. Você consegue medir uma coordenada e uma componente do momento numa direção perpendicular. Isso aí você consegue fazer tranquilamente. Entendeu? Isso aqui dá zero. Momento angular, por exemplo. Momento angular na mecânica quântica, não dá para você medir componentes se você fizer essa medida aqui. Ó. Digamos que você queira medir o comutador de Lx com Ly. O comutador de Lx com Ly, ele dá, eu acho que é menos IH barra vezes Lz. Então, Lx vezes Ly menos Ly vezes Lx te dá menos IH barra Lz. Em outras palavras, a ordem em que você mede componentes do seu momento angular faz diferença. Se você mede Lx e depois mede Ly, não é a mesma coisa que você medir Ly e depois medir Lx. Se você medir o valor do Lx e depois medir o Ly e subtrair o Ly da medida do Lx, ou seja, faça um experimento em que você mede Lx. Na sequência, meça Ly. Depois, faça um experimento em que você mede Ly. Depois, mede Lx. O resultado te dá uma medida de uma terceira direção do momento angular. Não dá zero. Mas, na verdade, dá o momento angular numa outra direção. Olha que trem maluco. Cara, legal demais. Nossa, muito bom. Você mede Lx, mede Ly, ou mede Ly e mede Lx. A ordem não dá a mesma. Mas mais do que a ordem não dar a mesma, a diferença dos dois resultados te dá uma medida de Lz. A componente do momento angular numa direção perpendicular a x e y. É isso que esse resultado significa. Cara, muito doido. A gente passa um pouco lá na estrutura da matéria, sempre focando, né, no delta x, delta p, mas nunca eu tinha visto
um outro comutador desses dois aí que desse uma coisa diferente, que desse zero, por exemplo. Sim. Muito legal. Isso tudo aqui tem a ver com o princípio de incerteza. O que está por trás disso aqui, Rafael, é que a incerteza em Lx multiplicada pela incerteza em Ly, o produto dessas duas incertezas tem que ser maior ou igual a IH barra. Ou seja, o princípio de incerteza de Heisenberg tem toda a relação do mundo com a não comutação desses dois camaradas. E a não comutação, no final das contas, ela tem que ser entendida sempre como a ordem na qual os seus experimentos vai ser realizada. A ordem interfere no resultado final. Classicamente, isso não acontece. Classicamente, veja só, pega uma equação de movimento Bocó como essa aqui, lá do movimento retilíneo uniformemente variado. O que você precisa, para caracterizar completamente o movimento do objeto, é conhecer a posição inicial e a velocidade inicial. Mas você pode medir tranquilamente a velocidade inicial e depois a posição inicial. Um experimento não interfere no outro. Você pode propor um experimento para medir o V, outro para medir o X, e fazer nessa ordem, V e X. Se você quiser medir X e V, tranquilo, vai dar exatamente o mesmo resultado. A mesma posição X, a mesma velocidade V. No mundo quântico, isso não acontece. Um experimento interfere no outro. Ou a medida de uma grandeza interfere na outra. É como eu tinha colocado agora há pouco, né? No seu hipotético microscópio de raios gama. Eu digo hipotético porque essa experiência aqui, ela não é realizável na prática, porque você não vai implementar um microscópio de raios gama, porque a radiação gama tem uma frequência muito alta. Então ela é extremamente nociva, ela é muito perigosa. Mas seria interessante se você pudesse construir um microscópio como esse, porque quanto maior é a frequência da radiação, maior é a profundidade que a radiação consegue penetrar no interior de um material. A razão é simples. Maior a frequência, maior é a energia da radiação. A energia de um quanta de radiação não é dada por H vezes Li, onde o Li é a frequência da radiação. Aqui não é H barra, não, né? É H mesmo, H vezes Li. H vezes Li. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto mais energia, mais profundidade dentro de um material, como um tecido biológico, por exemplo, ou um material que você está investigando as propriedades, como os materiais magnéticos que vocês estudam, né? Difração de um material, por exemplo. Você e o Marcelo devem ler sempre papers que o Juan sugere, em que deve haver alguma menção à difração de raio-x, para você investigar a estrutura cristalina do material. Quanto maior for a frequência, maior é a energia, maior é a profundidade que o seu feixe de radiação consegue penetrar no material. Em outras palavras, mais você enxerga de propriedades do material. Mas o mundo quântico é um mundo tão doido que acontece o seguinte, né? E as coisas são tão diminutas, tão pequenas, que um experimento como esse perturba o sistema que vai ser medido. É isso que acontece. Você joga um feixe de radiação em cima do seu sistema, de um aglomerado de elétrons, por exemplo, os elétrons não vão ficar quietos. Eles sentem a chegada da radiação na forma de uma colisão. É tipo uma onda de choque batendo no seu material e perturbando o seu material. Se os elétrons estavam inicialmente em repouso, eles vão ser perturbados. Vem o fóton para cá, vem um elétron para cá. Cara, essa ideia é muito bacana, muito legal, e a gente sabe que funciona, só que, a princípio, é muito difícil você aceitar a ideia de que a luz tem essa propriedade dual, né? Porque como é que você vai pensar, pô, a luz está interagindo ali com um elétron, com um material qualquer ali que é sólido, e a luz é eletromagnética, sabe? Mas é muito legal. E você estava falando sobre difração de raio-x. Por exemplo,
Você caracteriza o material ali, os picos que ele tem, através da difração de raio-x. E você estava citando agora a radiação gama. A radiação gama, ela vai penetrar, mas ela também vai dar um certo momento pro elétron andar para frente ou para os lados, enfim. Sim. E isso também vai... Isso que está denominado aí, né? Que está colocado do princípio de incerteza de Heisenberg. É isso mesmo. Certo. Mas só para finalizar essa discussão, você tinha mencionado algo de comutador C0, por exemplo. Uma outra grandeza que você vai ver muitas vezes comuta lá na mecânica quântica. O LZ medido com o L2. Se você medir o módulo quadrático do momento angular, o módulo ao quadrado, ele comuta com o LZ. Ou com o LX ou com o LY, comuta com qualquer componente. O resultado dá zero. Isso é verdade para LZ, para LX e para LY. Então, o módulo comuta com esse, com esse, com esse. Mas esse não comuta com esse, não comuta com esse. Olha que trem viajado. O módulo ao quadrado do momento angular, ou seja, Lx ao quadrado mais Ly ao quadrado mais Lz ao quadrado, esse camarada comuta com cada uma das componentes individualmente. Mas as componentes individuais, elas não comutam entre si. E a gente busca muitas situações, né? E aí você mencionou, por exemplo, grandezas cujo comutador dá zero, né? Por exemplo, é de se esperar que L ao quadrado comute com a Hamiltoniana. Em geral, é de se esperar que o L2 comute com a Hamiltoniana. E aí o L2 vai ser uma constante do movimento, ele vai ser constante. Então, os princípios de conservação usuais da mecânica clássica, eles são traduzidos no mundo quântico por meio de relações de comutação da sua grandeza física com a Hamiltoniana. Por exemplo, vamos imaginar uma partícula livre no mundo quântico. Partícula livre no mundo quântico, ela tem um Hamiltoniano que é dado por P ao quadrado sobre 2m. Certo? Ora, se a partícula é livre, ela não estará interagindo com ninguém. Quanto dará o comutador do momento da partícula com H? Ora, isso aqui é P vezes H menos H vezes P. Isso aqui dá P vezes P2 sobre 2m menos P2 sobre 2m vezes P. Isso aqui, então, dá P3 sobre 2m menos P3 sobre 2m. Obviamente, isso aqui é zero. Mesmo os P sendo operadores, não sendo números, não sendo funções. O que significa isso? Se o comutador do P com H dá zero, o P é constante. Faz sentido isso? Faz sentido demais. Você não tinha dito que a sua partícula era uma partícula livre? Se a sua partícula é uma partícula livre, ela não interage com ninguém. Não interagindo com ninguém é um sinal de que não existe nenhuma força atuando sobre ela. Sem força atuando sobre ela, como é que o momento dela vai ser alterado? Mesmo que você não tenha tanto o uso, o apelo da quantidade de força no mundo quântico, mas você sabe que a força é a derivada do momento em relação ao tempo. E aí você sabe que quando a força é igual a zero, o momento é uma constante. Lindo demais, cara. O momento ser constante é o quê? É um princípio de conservação. Só que você não traduz o princípio de conservação na mecânica quântica pelas leis usuais da mecânica clássica. Em geral, é expresso pelo comutador de P da variável que você quer com a Hamiltoniana. O comutador do P com H, com a sua Hamiltoniana,
dar zero significa que essa sua quantidade física é uma quantidade conservada no seu sistema, no seu sistema quântico. Bom, eu viajei demais. Desculpe, viu, gente? Mas é porque o assunto realmente me empolga. Eu acho esse negócio muito legal. Vamos voltar, então, para a nossa densidade de estados. A densidade de estados e a sua derivada temporal em relação ao tempo deu, então, o parêntese de Poisson de Rho com H mais a derivada explícita de Rho com o tempo, certo? Olha só. Vamos, então, imaginar o seguinte. Vamos tentar extrapolar essa discussão que nós estamos fazendo para um estado 6N dimensional. Eu vou, então, focar numa região desse meu espaço 6N dimensional. Mas, de novo, apesar de ser 6N dimensional, a melhor representação que eu vou conseguir vai ser em 2 dimensões. Mas é para a gente tentar extrapolar a discussão, tá certo? Então, seja uma região do espaço de fase (6N) dimensional. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Seria, na verdade, um gráfico, um retrato no meu espaço de fase, em que eu teria 3N eixos para o momento, mas eu vou colapsar isso tudo num eixo só. E aqui eu também tenho 3N eixos para o meu sistema de coordenadas, uma vez que eu tenho 3N coordenadas. Pela minha incapacidade de representar 3N coordenadas, eu vou representar isso por um eixo só, tá certo? Então, de novo, eu tenho uma representação em 2 dimensões, mas a ideia é que isso tente, ainda que abstratamente, refletir algo que acontece em 6N dimensões, tá certo? Digamos que a minha região do espaço de fase seja essa aqui. Delimitar essa região no espaço de fase significa delimitar um certo conjunto de pontos no meu espaço de fase. Eu tenho, então, uma densidade de pontos no espaço de fase dentro dessa região. Fazer com que a densidade de pontos no espaço de fase varie dentro dessa região significa, naquela analogia que eu fiz com o eletromagnetismo clássico, significa dizer que pontos no espaço de fase estarão atravessando essa superfície para fora, ou pontos estarão atravessando de fora para dentro. Eu tenho algo que se assemelha a uma corrente entrando nesse meu volume no espaço de fase ou saindo desse meu volume no espaço de fase. É algo que vai lembrar, então, uma corrente e daí uma equação de continuidade. Vamos tentar construir essa equação de continuidade para a minha densidade de estados e para o meu espaço de fase, tá certo? Então, a gente pode dizer que nós temos, é possível afirmar que a gente tem uma espécie de equação de continuidade para o número de pontos ou melhor, estados, né, nessa região. Ora, o que eu quero dizer com isso? Uma vez que eu tenho uma equação de continuidade, eu tenho algo que se assemelha a uma corrente, daí, então, o divergente de uma corrente, mais a derivada de Rho em relação ao tempo, igual a zero. Esse J aqui, para mim, é uma densidade de corrente. Mas não é uma corrente elétrica, né? É uma corrente de estados no espaço de fase. Mas é óbvio que você pode fazer essa analogia com o movimento de um fluido ou com uma corrente elétrica.
tranquilamente. Tá certo? O que me permitiria escrever uma equação que lembra a lei de Gauss, que é a seguinte. Se eu aplicar o teorema da divergência, se eu imaginar uma integral realizada no interior desse meu volume no espaço de fase, se eu integrar a divergência da densidade de corrente ao redor desse volume no espaço de fase, isso aqui pode ser expresso como uma integral na superfície que limita esse volume da componente normal da minha densidade de corrente ao longo da superfície, né, que limita esse volume. Tá certo? Isso aqui teria que ser igual a quê? Isso tem que ser igual a menos uma integral da derivada de ρ em relação ao tempo, feita no volume D. Tá certo? Eu posso tranquilamente fazer a troca da integral com essa derivada. Isso aqui daria menos a derivada em relação ao tempo da integral da minha densidade de carga, da densidade de espaço de estados, né, em relação ao volume. Novamente, em analogia com o eletromagnetismo, né, a integral da densidade em relação ao volume, imaginando isso como uma densidade de carga agora, seria uma corrente. No nosso caso, é uma corrente de estados fluindo daquele volume no espaço de fase. Por quê? Isso aqui me daria a quantidade total de estados derivada em relação ao tempo, me dá a corrente de estados. Se for carga elétrica, é derivada da carga em relação ao tempo. Me dá um análogo a uma corrente elétrica, certo? Só que, em geral, também em analogia com o eletromagnetismo, existe uma forma apropriada de você expressar essa nossa densidade de corrente. Esse J, que é a densidade de corrente no espaço de fase, normalmente esse J pode ser expresso em função da velocidade. No eletromagnetismo, ou na mecânica dos fluidos, a densidade de corrente de uma corrente elétrica ou de uma corrente de fluido é o valor da densidade vezes a velocidade de movimento. Pode ser a velocidade da sua carga elétrica, no caso daria a própria corrente, ou a velocidade de movimento do seu fluido. No nosso caso, esse V aqui seria uma velocidade de movimento no espaço de fase. Mas de movimento de quê? Das partículas? Não. Porque esse ρ não é uma densidade de partículas. É uma densidade de estados. Então, eu estou me referindo à possibilidade de haver um canal que separa essa região aqui da região externa, e aí haja um movimento parecido com uma corrente de dentro dessa região para fora dela. Isso significa que eu estou tendo uma concentração de estados que vai sair daqui para cá, certo? Pode ser uma mudança muito rápida ou muito pequena. Então, essa velocidade ela pode ser muito rápida ou muito pequena. Em linhas gerais, é isso que a gente está querendo dizer. Então, isso é uma velocidade de movimento de estados. Ou da concentração de estados, melhor dizendo. Porque o estado é uma combinação particular de momentos e posições. O que vai ser essa velocidade para nós? Essa velocidade, no final das contas, ela vai estar relacionada com a variação das suas coordenadas generalizadas. Então, ela está relacionada com a variação das coordenadas Q
e também das coordenadas P em relação ao tempo. Então, isso aqui é uma derivada de Q em relação ao tempo e uma derivada de P também em relação ao tempo. Havendo 3n coordenadas para essa velocidade generalizada e 3n coordenadas para variação desse seu momento generalizado em relação ao tempo. Vejamos, então, aonde é que a gente vai chegar com esse negócio. Nós estamos tomando o divergente da nossa densidade de corrente. Isso aqui é igual a menos a derivada de ρ em relação ao tempo, onde o ρ é a minha densidade de estados. Nesse momento, eu afirmei que eu vou expressar a minha densidade de corrente de estados como sendo ρ vezes a minha velocidade v. E isso é igual a menos del ρ del p. Como será que a gente vai escrever essa divergência? Ou esse operador nabla, melhor dizendo. Usualmente, você escreve o operador nabla como derivada em relação a x, mais derivada em relação a y, mais derivada em relação a z. Só que isso é verdade se o seu nabla for um operador em R3 e as coordenadas do seu R3 forem coordenadas geométricas, coordenadas de localização. Não é o caso. Eu quero saber como é que eu escrevo esse cara no espaço de fase. Qual será a cara que o operador de divergência tem, o operador gradiente tem, no espaço de fase? Aí você tem que levar em conta quais são as coordenadas que governam seu espaço de fase. São suas coordenadas generalizadas e seus respectivos momentos generalizados. A sua divergência, então, ela seria, então, um dupleto formado por uma derivada em relação a Q, ou, de forma abstrata, 3n coordenadas em relação a Q, e 3n coordenadas em relação a P, aqui simbolizadas apenas por uma derivada. Certo? A sua velocidade, por sua vez, é igual a um outro dupleto, relacionando Q ponto e P ponto. Calcular, então, a divergência de J é realizar um produto escalar entre esse operador no espaço de fase e essa velocidade no espaço de fase. Então, isso aqui é a derivada em relação a Q e a derivada em relação a P, atuando na forma de um produto escalar em P ponto, em Q ponto, perdão, P ponto. Gente, me deem só um instantinho, por favor. Gente, eu vou precisar de um favor de vocês. O André Mota chegou para uma reunião aqui agora. Eu vou ter que interromper a aula nesse instante, eu não me ative ao horário. Vou continuar essa discussão com vocês, então, na nossa próxima aula, tá certo? Tem uma reunião com ele, com um aluno de mestrado nosso, eu não tinha percebido o horário. Tudo bem? Na próxima aula a gente termina essa discussão, não falta muito para a gente chegar nos finalmente, não. Tudo bem? Beleza. Vou deixar gravado de qualquer forma, apesar de ter sido uma aula mais viajada que o normal, né? A gente fugiu um pouco do ponto central, mas vou gravar a aula e deixar à disposição para vocês de qualquer maneira, tá bom? Beleza, para mim acrescentou demais. Pois é, essas viajadas não faz mal, não. Beleza, então, gente. Viajar na física ajuda muito de vez em quando mesmo. Essas digressões que a gente faz ajudam muito a esclarecer alguns aspectos da física. Em especial, essas transições que acontecem entre alguns ramos da física, né? Da mecânica clássica para a mecânica quântica, da mecânica clássica para a relatividade, as ligações que existem entre relatividade e eletromagnetismo,
sempre são coisas que às vezes ficam meio nebulosas, essas discussões ajudam de vez em quando mesmo. Na próxima aula a gente retoma, segunda-feira, tá bom? Valeu, bom final de semana. Beleza, Edson, valeu. Para vocês também. Um abraço, viu, Bom gente? final de semana.